Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo sons, ecos das céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, sempre ardente louvor. Ah, que canto, que som, enche os ares de dulçor. São os salvos entoando hinos ao seu Redentor. Ouve as vozes da vitória em caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Prezado telespectador, paz seja convosco. Fala-vos em direto o pastor Adelino de Souza, da Portuguese Pentecostal Ministries, Assemblies of God, no estado de North Carolina, nos Estados Unidos da América, e com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1 e verso 16. Poder de Deus para todo aquele que crê.
Em segundo lugar, damos graças a Deus pela misericórdia, pela paz, pelo perdão, com que o Senhor tem agraciado a humanidade. No Calvário, Jesus Cristo, Filho de Deus, veio buscar e salvar o que se havia perdido, dando a sua própria vida em preço de redenção. Por nós, Ele deu a sua vida. Tornou a tomá-la segundo a sua palavra e pelo poder de Deus Pai. Ele próprio disse: ninguém me tira a vida, eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Louvado seja Deus, e assim aconteceu. Jesus ressuscitou e só foi visto por aqueles que nele creram. E hoje é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar o noticiário do céu, que tem sempre as melhores notícias. Portanto, são todos muito bem-vindos a este programa e que Deus ricamente vos abençoe e vamos aprender do Senhor, como Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Todos nós precisamos de aprender de nosso Senhor Jesus Cristo. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha em auxílio de cada um para podermos partilhar com o nosso próximo estes programas para atingirem muitos milhares e milhares de pessoas que falam a nossa língua de Camões, para que possam ser abençoados naquilo que o Senhor nos concede. E além de tudo mais, os tempos são difíceis sobre a terra, mas Deus continua sendo o mesmo, que não muda, e Jesus prometeu estar connosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Portanto, agradecemos a vossa comparticipação. E hoje nós vamos continuar com o nosso estudo acerca dos membros e órgãos do nosso corpo com funções espirituais. E este é o estudo número 2 e a parte número 2 acerca do que é que a Bíblia nos fala acerca da língua e da boca. Acho que nós devemos ter isso em consideração, porquanto este membro é muito importante na nossa vida. E como nos programas anteriores, estamos também apresentando este assunto. Este estudo bíblico tem por fim saber se nos conhecemos a nós próprios nas várias partes do nosso corpo, nos olhos, na boca, nos ouvidos, nos pés, nas mãos e no coração. E eu devo lembrar estas 4 coisas muito importantes para cada um de nós, para os cristãos de Cristo. Primeiro, os cristãos são o templo do Espírito Santo. Segundo, são a família de Deus na terra. Terceiro, são embaixadores de Deus. E em quarto lugar, serão iguais aos anjos no céu. Pergunto, como estamos nós tratando e usando o nosso corpo? Isto é de veras importante. E nós estamos falando, como disse Jesus, disse que o que sai da boca é o que contamina o homem, porque procede do coração. Portanto, devemos ter o devido cuidado acerca da boca e da língua, naturalmente. E estas são as 6 partes do nosso corpo com funções espirituais: os olhos, os ouvidos, a boca, as mãos, os pés e o coração. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Isto é o que nos ensina a Sagrada Escritura. E antes de continuar lendo a Sagrada Escritura, vamos cantar aquele corinho acerca da boca, pois este é o segundo estudo acerca deste assunto. Cuidado, minha boca, com falar, cuidado, minha boca, com falar,
pois teu pai em cima está, ouvindo o que dizes cá. Cuidado, minha boca, com falar. É um corinho da escola dominical, creio que é importante para todos nós. Finalmente, nos devemos fazer como meninos, disse o Senhor, porque aquele que não se fizer como menino, não há reino dos céus para ele. E nós vamos, de novo, ler os nossos textos relacionados com esta parte do estudo. Em Provérbios, capítulo 18, verso 20 e verso 21, diz: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. E nosso Senhor Jesus Cristo falou desta forma em Mateus 15, verso 17 ao verso 20. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfémias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E nós então vamos continuar esta segunda parte sobre a boca e a língua. Em quarto lugar deste aspecto deste estudo sobre a boca e a língua, falaremos sobre a importância da nossa língua. Naturalmente, todos nós temos uma boca e uma língua, e se ela não existisse também, não poderíamos falar. E o dicionário de língua portuguesa vai até ao ponto de dizer que a língua é o principal órgão do sentido do gosto ou paladar. Todos nós sabemos se é salgado, se é doce, se é doce ou se não é doce, etc, etc. Através da nossa língua, nos comunicamos também. Damos ordens, ouvimos discursos, comentamos o que outros falaram ou falam, etc. E até com a nossa língua declaramos o nosso afeto ou a nossa ira, conforme as situações. Diz que no passado, muitos chamados de senhores abastados que tinham escravos cortavam-lhe a língua para nunca os poder denunciar. Segundo as Escrituras, este órgão, ou membro do nosso corpo, é também de capital importância meditar nele, porque em relação com a língua, a Bíblia menciona cerca de 1165 vezes. E daí a importância que tem para meditarmos neste órgão. Vejamos mais algumas escrituras com as quais podemos aprender a ter uma língua sadia e agradável a Deus e que possa abençoar o nosso próximo. Mas devemos também considerar que neste mundo existem muitas mentiras, muitos enganos que as línguas produzem e nunca se esforçam por mudar, porque a doença está no coração. Esta é a razão do nosso texto em Provérbios 18, verso 21, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Portanto, tem poder. A língua tem poder. Aquele que ama comerá do seu fruto. Ou é pessoa sábia ou pessoa bruta. Neste verso estão as duas faces da medalha sobre a língua. Poder de ser usada para a vida ou poder de ser usada para a morte. Morte espiritual. E o rei Salomão escreveu este grande tesouro da parte de Deus, que lhe disse, e afirma para cada um de nós:
eis que fiz segundo as tuas palavras, e te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti igual não houve, e depois de ti não haverá. 1 de Reis 3, e verso número 12. Este sagrado ensino sobre a língua é tão necessário hoje como foi no passado. E é a palavra de Deus que nos corrige o coração para falarmos o que é limpo, o que é reto, o que é santo. E relativo à importância da língua e vida espiritual saudável, Jesus disse que temos que viver de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Deuteronômio 8.3, em Mateus 4.4 e Lucas 4.4. A boca e língua do Senhor são santos e transmitem tudo o que é bom, limpo e santo. E aqueles que por Deus são regenerados têm que seguir esta instrução. Se as palavras que saem da boca do Senhor enchem os nossos corações, então as nossas bocas vão falar dessas palavras. Seremos sábios e santos em toda a nossa maneira de viver, porque finalmente é o que está escrito. Do que o coração está cheio, disso fala a boca. Isto é verdade básica, porque Nosso Senhor nos ensina dessa forma. E nós temos essa capacidade de aceitar ou de rejeitar. É por isso que o Evangelho é pregado a todo o mundo, a todas as gentes no mundo. Mas nem todos creem. A Bíblia Sagrada diz que são poucos os que se salvam. Jesus disse: porfiai por entrar pelo caminho estreito. E também nos mandou tomar uma cruz e o seu jugo e aprender dele. Muitos há por este mundo que não querem tal jugo e quando chegarem ao fim dos seus dias esperam o inferno de sofrimento. Pastor, você crê que é inferno? É como no passado, exatamente com todas as letras e podemos dizer maiúsculas. Como existe também o céu de gozo na casa do Pai. Em Tiago 1, verso 5 diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. A pessoa pode ser sábia ou pode ser bruta, depende daquilo que quer ser na vida. Em Tiago 3, 2 a 6, afirma sobre a correção da nossa língua estas palavras. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Havendo também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se vira e com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daqueles que as governam. E como nós temos prometido orar, nesta hora vamos fazê-lo. Pai Santo, recebe, Deus, o louvor, a glória, a adoração, a exaltação que te pertence, porquanto tiveste misericórdia de nós, vieste em carne a este mundo dar a tua vida, em nosso resgate, na pessoa de Jesus. Como disse Pedro, o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Nós te louvamos pela tua bondade e misericórdia, pelo perdão que ofereceste à humanidade, para que através do sacrifício e do sangue do teu Santo Filho Jesus, pudéssemos ser salvos e perdoados. Isto é a graça de Deus que foi manifestada ao mundo. E o Senhor não nos deixou sós. Depois de ir para o céu, enviou-nos o seu Santo Espírito para nos guiar em toda a verdade e ensinar todas as coisas. Peço a Deus que abençoe cada coração que está contemplando este programa
que o Senhor venha em seu auxílio. E aqueles que não são salvos, que o Senhor se manifeste aos seus corações, para que compreendam que sem salvação também não há céu. Mas que a salvação é uma dádiva de Deus para todo o pecador. Abençoa os nossos amados que estão ouvindo este programa. Lembra-te das suas necessidades. Lembra-se, Senhor, dos seus problemas. Socorres nas suas angústias. Responde ao seu clamor. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Portanto, um grande barco se governa ou se vira com um bem pequeno leme. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Nós devemos dar valor ao santo ensino, porque o Senhor diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Ele, Jesus, é a palavra de Deus. De maneira que todos nós precisamos de viver também de toda a palavra de Deus. Você quer ir para o céu? Ouça com atenção aquilo que Deus nos dá enquanto temos tempo para ouvir. E no verso 6 de Tiago 3, diz: a língua é também um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. O que é que disse, pastor? Não é eu que digo, é Tiago que diz. Inflamada pelo inferno. Portanto, é preciso compreender que tipo de língua nós possuímos. E no verso 8 ao verso 10 afirma: mas também o homem não pode domar a língua. Diga homem. E diga pessoa santificada, chamado santo ou santa. Ninguém pode domar a língua. É um mal que se não pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Peçonha mortal. Tal é este membro que temos na boca e que precisa de ser regenerado, precisa de ser cultivado, precisa de ser santificado. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Estes irmãos ainda estavam precisados de ouvir a palavra de Deus. Eu creio que não é num dia que nós nos santificamos de forma alguma. Podemos ser salvos de um momento para o outro, perdoados e redimidos com o sangue de Cristo. Mas santificados leva o seu tempo, porque a santificação vem pelo ensino. E esses irmãos estavam naquela situação e Tiago escrevia: não convém que isto se faça assim. E surge a pergunta: então o que fazer com a língua? Para obtermos a resposta, precisamos de ouvir o que falou a língua do Senhor e copiar a sua língua para nós termos uma língua nova, uma língua corrigida e santificada. E para isso precisamos de compreender o que disse Jesus sobre a vara da videira, que não dá fruto. Em João 15, verso 1 ao verso 5. Eu creio que o Senhor nos fala sobre a tesoura de poda do lavrador. E essa tesoura corta, poda, limpa, e assim é para nós a palavra de Deus, a tesoura espiritual do Senhor. E esta limpeza da nossa vida faz de nós novas criaturas, santificadas e separadas deste mundo vil, para sermos
povo diferente, para sermos sal da terra, luzes do mundo, para sermos embaixadores de Deus, templos do Espírito Santo e, finalmente, sermos como os anjos no céu. E isso está ao alcance de cada coração que o queira. Somente Deus pode fazer esta transformação pela sua palavra em nossos corações. Só Deus pode operar esta transformação radical em nossas vidas, neste membro peçonhento, sem o conhecimento bíblico. E o pode fazer com a autoridade da sua palavra. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15 e verso 3. Então, teremos prazer em ter uma linguagem santa e, em vez de morte, pronunciamos vida. Porque enquanto a língua se não purificar, ela mata, é violenta, está cheia de peçonha, contamina. Como diz em Provérbios 12, versos 8, mas como temos dito, toda esta dificuldade é originada no coração. No Velho Testamento, houve uma crente que deixou-se possuir por um espírito de inveja e supremacia, e querendo também liderar o povo de Deus para a qual Deus não a tinha chamado. E começou a falar aquilo que não devia acerca do seu irmão. Sim, senhor, chamava-se Miriam e era irmã de Moisés. Era regente do coral. Mas ela e o seu irmão Arão falaram contra o seu irmão. E ela ficou leprosa e encerrada 7 dias por causa da língua. E o seu irmão Arão, quando Deus mandou que Moisés lhe tirasse os vestidos de sumo sacerdote e vestisse o seu filho com esses vestidos, Arão morreu. Tá. Tudo por causa da língua. O resultado foi que ela ficou 7 dias encerrada porque ficou leprosa. Números 12 e verso 10. Se estas coisas não nos ensinam a temer ao Senhor, o que é que nos vai ensinar? Ninguém deve duvidar que por este mundo, nas igrejas, e em muitas delas existem crentes leprosos, separados de Deus, murmuradores, os quais, se não têm arrependimento, também não têm céu. Se Deus não poupou a Miriam, irmã de Moisés, temamos que não nos aconteça também a nós. Alguém pode dizer, mas eu tenho murmurado, mas não sou leproso. Fisicamente não se vê, mas espiritualmente a pessoa está leprosa, está separada e não pode ter comunhão com Deus. Aparentemente é um crente, mas são crentes sem azeite na sua candeia, a quem o Senhor chama de loucos. Uma outra escritura de aviso divino está em Jeremias 9, verso 8, que diz: uma frecha mortífera é a língua deles. Falam engano, com a sua boca falam de paz ao seu companheiro, mas no seu interior armam ciladas. Isso é falsidade e traição. E Deus ouve tudo, como no caso de Miriam. Ninguém deixe de compreender que todas as palavras que saem da nossa boca são escutadas no céu. Nada é oculto a Deus. Para que é o Evangelho é para isso mesmo, para correção, para salvação,
para a santificação, para a preparação para a eternidade com Deus. O Evangelho é o poder de Deus, mas o poder de Deus corrige, santifica, salva. No Salmo 57, verso 4, David disse que estava entre leões, abrasados filhos de homens, cujos dentes são lanças e flechas e cuja língua é espada afiada. Sabe o que é uma espada afiada? No Salmo 10, verso 7, afirma a palavra de Deus: a sua boca está cheia de imprecações, de enganos, de astúcia, e debaixo da sua língua há malícia e engano. Isto não é nos santos, naturalmente, mas nas pessoas chamadas de homens ou de mulheres deste mundo que ainda não provaram a graça de Deus. A língua das pessoas sem o temor de Deus destroem, corrompem, matam e ferem o próximo. E muitos servos de Deus têm sofrido grandemente na sua vida e suas famílias por causa das línguas que se não deixam limpar conforme o ensino de Jesus. As línguas mentirosas diziam que Jesus era um enganador. Mateus 27, 63. As línguas mentirosas diziam que Jesus tinha demónio. João 8, verso 48. São línguas inflamadas pelo inferno. Tinham e têm peçonha mortal. E já no Salmo 140, verso 1 ao verso 3, o salmista fazia o seu pedido: livra-me, Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento, os quais pensam mal nos seus corações. Continuamente se juntam para a guerra, aguçam as línguas. Como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Pergunto, que tipo de língua temos nós? Estas línguas matam, são venenosas. As suas palavras têm o rótulo de morte. A vida e a morte estão no poder da língua, como diz o nosso texto. As línguas, ou a nossa língua, melhor dito, é um membro muito importante e precisamos saber usá-la. Ela precisa ser corrigida, limpa e regenerada. E também precisamos saber discernir o que os outros dizem ou falam. Porque o que ouvimos pode ser do céu ou pode ser do inferno, através de falsos profetas e de falsos doutores que trazem o Evangelho da prosperidade, quando o apóstolo São Paulo, no seu testemunho, deixou escrito que acabou por ter fome, nudez, frio, prisões, sofrimentos, naufrágios, etc. etc. Que tipo de Evangelho estamos ouvindo? O que estamos nós aprendendo da palavra de Deus? Este assunto da nossa língua é uma das coisas mais importantes na minha e na tua vida, para sabermos aquilo que Deus pretende de nós. As nossas línguas precisam ser corrigidas e santificadas. E como já foi dito, oremos a Deus para que nos livre dos lábios mentirosos e da língua enganadora. E Paulo avisa-nos da importância deste membro destruidor nestas palavras de Romanos 13, verso 13 ao verso 14, quando diz: a sua garganta é um sepulcro aberto. Paremos aí um bocadinho. Enterremos uma pessoa e não a cobramos com terra, ou coloquemo-la dentro de uma caverna e colocamos uma pedra ou não colocamos a pedra. Lembra-se daquela história daquelas duas irmãs que uma disse: Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal.
que o seu irmão tinha morrido há 4 dias, portanto, ao 4º dia já estava a cheirar mal. O que é que diz a Bíblia? A sua garganta é um sepulcro aberto. Cheira mal com as suas línguas. Tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Você gostaria de ter este tipo de língua? Eu não. A minha já foi santificada, já foi regenerada, já foi limpa pela palavra do Senhor. Então, o negativismo religioso também, sendo tradição familiar, é também um assunto a ser corrigido na nossa língua. Infelizmente, existem pais que procuram para os seus filhos a maldição. Ah, pastor, eu não quero que a minha família seja maldita, então ouça o que se vai seguir. Existem pais que procuram para os seus filhos a maldição. E isto desde que são bebés. Dedicam com muito gosto os seus filhos aos ídolos religiosos, ídolos políticos e ídolos do desporto. Dedicam essas criancinhas a esses ídolos, põe os seus próprios nomes. E as crianças ficam pertencendo a esse espírito negativo e satânico. Os pais têm autoridade, sabia? Têm autoridade tanto de maldição como de bênção. Escolha a bênção para viver. E ao longo do seu crescimento, seus pais vão lembrando que eles devem ser como esses ídolos. Olha, tu deves ser como Eusébio, um ídolo do desporto, etc, etc, etc. Muitos outros pais que consecutivamente falam negativo para seus filhos dizem coisas deste género. Tu és um parvo. É aquilo que lhe falam, digamos, diversas vezes. Tu és um atrasado. Tu és um coitadinho. Tu és um diabo. Tu és um estúpido. Estes ouvidos ouviram muitas vezes dessas palavras, dessas maldições que pais pronunciam para os seus filhos em tenra idade. Tu és um Zé Ninguém. Não me precisa dizer que isto é verdade, porque eu sei que é. Nunca vais ter nada na vida e coisas semelhantes. Estas maldições saem pela boca dos pais. Os pais têm autoridade. Incutem na mente dos filhos estas coisas negativas. E estes pais precisam de ser corrigidos. E essas almas não veem, nem compreendem que com este tipo de educação estão destruindo os seus próprios filhos, pronunciando sobre eles as maldições em vez de pronunciar as bênçãos sobre a família. E isso é o que o diabo faz com as línguas de muitas pessoas ao longo da história. Infelizmente já herdaram isso dos seus antepassados. Porque não havia temor neles, nem conhecimento bíblico. Seguiam aquilo que os outros já disseram. Pergunto, o que é que se pode esperar das crianças que diariamente ouvem este tipo de linguagem? Diga. Esses pais são os maiores inimigos dos seus filhos. Profetizam sobre eles aquilo que eles querem que sejam na vida. As palavras ferem e matam. A morte e a língua estão no poder, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. As palavras ferem,
destroem como o veneno da serpente. Nós precisamos de uma língua saudável, uma língua convertida a Deus. E infelizmente nas igrejas há muito que não deixam que Deus limpe as nossas línguas por causa do sofrimento dos outros. Estas coisas não se falam porque as pessoas dizem: nós não queremos ir acolá porque estas pessoas falam mal da nossa vida. Pois nosso Senhor Jesus Cristo, ouça o que eu digo, chamou hipócritas e filhos do diabo àqueles que eram professores da lei do Velho Testamento. Pergunto, é isto Evangelho? Isto é Evangelho que devemos abraçar e guardar. Sou eu filho do diabo, filho do inferno ou hipócrita? Eu não quero ser apelidado por Jesus desses nomes. No passado era assim, mas o Senhor disse: se alguém está em Cristo, é uma criação nova. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. É por isso que se prega o Evangelho. O Evangelho não é só o amor revelado de Deus na cruz do Calvário, em que Cristo deu a sua vida por nós, para nos salvar. Não é só isso. O Senhor diz que corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho. Se recebeis a correção, Deus vos trata como filhos. Se a não recebeis, Deus vos trata como bastardos. Capítulo 12 aos Hebreus. O que é que vamos fazer? Ó Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a minha língua, corrige a minha língua com a tua palavra. Devemos falar assim com Deus. Em Provérbios 17, verso 20, afirma: o perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem língua dobre, dupla ou fingida, que diz duas coisas, virá a cair no mal. Isso é como muitas pessoas são, e apelidadas de virgens loucas. Para nós aqui temos a responsabilidade de anunciar todo o conselho divino. Tudo aquilo que Deus nos manda falar, nós temos que falar. Tudo aquilo que Jesus falou, temos que dizer. Tudo aquilo que Paulo ministrou, temos que dizer que há falsos profetas e falsos doutores. Uns que andam por caminho largo, outros por caminho estreito. E que no céu não entra nada que contamine. E que toda a nossa língua e toda a nossa palavra que falou palavras que não deve, disse coisas que não devia. É dizer, tudo isso pode ser sanado e limpo pelo poder do sangue de Jesus. Tudo pode ser arriscado do livro da condenação. Se nós tão somente nos quisermos converter, sim senhor, nós temos livre-arbítrio com um A que chega daqui deste púlpito até ao céu. Livre-arbítrio. Podemos escolher aquilo que a gente quiser. Se vós me buscardes, vós me achareis. Se me deixardes, vós me deixareis. A doutrina espúria e humana, que muitos pastores dizem que não há livre-arbítrio, não é de Deus. Tu e eu temos o poder de escolha, de vir a Jesus ou rejeitá-lo, de tomar a cruz ou não, de ouvir o ensino ou deixar de ouvir. Isso chama-se livre-arbítrio. Então, como diz a palavra de Deus, essa dupla língua dobre virá a cair no mal. De uma mesma fonte sai água doce e água amargosa, como diz o texto sagrado, e como somos regenerados ou precisamos de regeneração. Como disse há pouco, Deus não exige numa pessoa que se converte hoje ou até com um mês de ouvir a palavra de Deus, não pode comparar com aquele que já ouve há um ano ou mais. O ensino sagrado, porque é o ensino que nos santifica, através do Espírito Santo e da Santa Escritura.
Louvado seja o nome do Senhor. Em Tiago 4, verso 8, afirma: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E se não chegarmos? Livre-arbítrio. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os vossos corações. Não digam uma coisa na casa de oração e outra fora dela, ou na família. Aí temos uma boca de duplo ânimo. Não faça isso. O que você diz na casa de oração chamada à igreja e entre os irmãos, diga também na sua vida pública ou na sua vida privada com a família. Se nós estamos em Cristo, é uma criação nova. As coisas velhas passam e tudo se faz de novo. Neste estudo, se Deus permitir, nós estudaremos também no fim sobre o coração do homem. Mas desde já precisamos de reconhecer que também já foi dito que o coração do homem é o centro dos problemas da língua. A língua não pode ser domada, corrigida ou santificada sem que o coração seja em primeiro lugar. Porquê? Jesus deu a resposta. Do que o coração está cheio, disso fala a boca. Mateus 15 e verso 18. E o Senhor deixou este aviso importante em Mateus 12, 36 e 37, sobre a nossa boca e a nossa língua, dizendo: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, onde dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Já foi dito há momentos atrás que todas as palavras que saem desta boca ou dessa boca estão apontadas nos livros do céu. E se elas não forem desarriscadas, serão para a nossa condenação ou para a nossa salvação, de acordo com aquilo que a gente disse. Nada é oculto a Deus. Nada. Tudo Deus ouve o que se diz. Quanto a mim, eu tenho essa experiência. Também já estive no mundo, mas graças a Deus que me salvou. Em 1967, num lugar chamado Zuleik, em Joanesburgo, na África do Sul. Quando li a palavra de Deus com a minha esposa, Deus se manifestou às nossas vidas e nos fez compreender que Jesus Cristo tinha dado a sua vida em nosso resgate, vertido o seu sangue por nós. E antes de o fazer, tinha orado por mim, que eu havia de nascer 2000 anos antes. Não é isto maravilhoso? Capítulo 17, verso 20 do livro de São João. A minha língua também já foi torpe. Já disse aquilo que não devia dizer. Mas hoje, esta língua, por bondade e misericórdia do Senhor, é usada para dizer que debaixo do céu não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Atos 4, verso 12. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e Jesus Cristo, o homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta língua agora tem prazer em anunciar aos outros, meus queridos irmãos e pessoas amigas e todos de um modo geral, que há uma esperança gloriosa quando nós ouvimos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A esperança de receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal e o perdão dos nossos pecados e ser transformado pelo poder da Palavra de Deus e do Espírito Santo. Estas são línguas novas
que pronunciam as palavras de Deus, que anunciam a bênção em vez de maldição. Seja abençoado pelo Senhor. Você que está doente, seja curado em nome do Senhor. Você que tem um vício, seja libertado em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus ensina-nos a abençoar e não amaldiçoeis. Então, e continuando, nós estamos quase a terminar. Esta é a razão de sermos chamados a purificar os nossos corações, e se o não fizermos, ao ouvir as Santas Escrituras, então teremos línguas que são instrumentos de condenação e de morte espiritual, e cada um, como diz a Escritura, comerá do fruto do seu ventre. O ensino sagrado é: abençoai e não amaldiçoeis. Romanos 12, verso 14. E este é o facto. Se podemos ter uma língua suja, também podemos ter uma língua limpa. Se deixarmos limpar e corrigi-la pela palavra do Senhor. Quinto aspecto da mensagem: a língua saudável. Uma língua saudável é uma língua que tem recebido tratamento, que foi curada, que fala coisas que edificam, que louva a Deus, que lhe rende louvores, que o exalta, que fala bênçãos, etc. Foi regenerada. Provérbios 15, verso 4 afirma: uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. A doença e saúde da língua é questão de ser ou não tratada com um remédio espiritual. A palavra de Deus é esse remédio espiritual. Voltando ao texto inicial, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, sendo que estas duas coisas antagónicas estão nessa língua, eu pergunto: não podemos nós escolher a boa antes da má? Não podemos nós ter uma língua pura em vez de ter uma língua suja? A resposta é que nós temos esse poder de escolha e podemos escolher o bem. E purificar a nossa língua ou não depende somente de nós. Livre arbítrio. Deus disse a Caim: livre arbítrio. Em Gênesis 4, verso 7. Se bem fizeres, diga-se. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta. À porta, e para ti será o seu desejo. Em Provérbios 12 e versos 8 diz: alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Diga amém. A língua dos sábios é saúde. Tudo tem um começo. Se deixarmos que Deus nos limpe, ficaremos limpos pela palavra, porque está escrito: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus disse isso em João 15. Em tudo devemos depender de Deus, porque está escrito: sem mim nada podereis fazer. João 15, verso 5. No Salmo 51, verso 15, David disse: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. É uma vida nova. No Salmo 35, 27 e 28 afirma: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam constantemente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. E assim a minha língua falará a tua justiça e do teu louvor todo o dia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, Ele é bom para mim. Louvado seja o nome do Senhor. A língua tratada
e saudável. Tem prazer de falar do seu médico. E, naturalmente, ao seu médico, dando-lhe o agradecimento porque tratou da sua língua. E então pode louvar e adorar ao Senhor, porque mudou o curso da morte em vida na nossa existência. O Salmo 145, verso 1 afirma: o meu coração ferve com palavras boas. Fala no que tenho feito no tocante ao Rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Você já viu um coração a ferver? O meu coração ferve com palavras boas. Louvado seja Deus. Esta é a língua saudável, dá fruto de vida e não de morte. Porque saiu do cativeiro do pecado, foi libertada por Deus e tratada com o remédio do céu. A palavra de Deus corrige, santifica, salva, etc, etc. Muitos há que são escravos de coisas mesquinhas. Arruinam suas almas, suas famílias. Vivem irritando os outros com palavras diabólicas, sujas e arrogantes. Estão cativos do seu inimigo, precisam de conversão e de mudança de vida. A língua dos cristãos de Cristo é uma língua saudável, é uma língua diferente. Temos prazer em falar do nosso querido Senhor, que por nós deu a vida na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, ela foi tratada com o remédio do nosso querido Jesus. A língua dos cristãos de Cristo é essa língua saudável. Em Efésios 4:29, afirma: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou sórdida ou vergonhosa, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Edifiquemos e não destruamos com a nossa língua. Nossa língua, a língua dos cristãos, é diferente. É uma língua de pessoas que estão caminhando para a casa do Pai. E não haja dúvida de que para isso acontecer as pessoas já têm passado pela clínica espiritual do grande médico Jesus Cristo. Ele tem feito em nós essa operação graciosa, transformado as nossas vidas, o nosso coração. Então, daquilo que o coração está cheio, disso fala a boca. E é isso que estamos falando. O que está cá dentro, é isso que estamos falando. Jesus é o nosso grande médico e Senhor, que purifica o nosso pecado com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Finalmente, com a nossa língua saudável, também temos prazer de ter novas companhias, novos companheiros. Em Malaquias 3, e verso 16, diz: então aqueles que temem ao Senhor. Porquê que temem ao Senhor? Porque este livro sagrado nos diz que Deus é 3 vezes santo e que para entrar no céu nada pode lá entrar que contamine, e que a pessoa pode ser santificada no corpo, na alma e no espírito, achada irrepreensível para a vinda do Senhor. E o homem tem escolhido isso, o homem temente a Deus, porque a pessoa no final dos seus dias ou tem um destino para o inferno ou um destino para o céu, conforme aquilo que decretou ser na sua vida. Aquilo que escolheu, é isso que vai ter. Então, aqueles que temem ao Senhor têm novos companheiros, novas companhias. Falam cada um com o seu companheiro e o Senhor escuta e ouve os que temem ao Senhor.
façamos um exame à nossa consciência e deixemos o poder da morte para termos o poder da vida. Voltando a Mateus 12, 36 e 37 afirma: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, onde dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. A vida e a morte estão no poder da língua, aquele que ama comerá o seu fruto, conforme diz o texto inicial. E Jesus disse: as palavras que vos disse são espírito e vida. Nós terminamos aqui este assunto sobre a língua e a boca. No próximo domingo, se Deus quiser, nós falaremos sobre estes dois furos, sobre os ouvidos, se Deus permitir. Que o Senhor vos abençoe, tenham uma semana de paz e não se esqueça de compartilhar estes assuntos de grande importância para tantos quantos a gente puder. Que o Senhor vos abençoe e até ao próximo domingo, a este mesmo horário de Nova Iorque, 9 da manhã. Que o Senhor vos abençoe. Amém e amém, se Deus quiser. Thank you.